Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. O vídeo de hoje ele será sobre o conjunto dos números inteiros. Nesse vídeo, além de saber quais são os elementos que compõem o conjunto dos números inteiros, a gente vai conversar sobre quais são as operações que existem nesse conjunto. Além disso, vamos conversar ainda sobre quais são as propriedades que essas operações obedecem. Se esse assunto ele te interessa, é importante para você, então dá um like no vídeo, que é para o YouTube saber que esse conteúdo ele é relevante e entregar para mais pessoas. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é para você não perder nenhuma aula. E, já que está nessa, aproveita e compartilha com os amigos, especialmente com aqueles que você sabe que tem dificuldade em matemática e que precisa de um reforço no pré-cálculo. Fez tudo isso? Então agora o momento é de você sentar de forma confortável, pegar papel e caneta e agora sim prestar atenção na aula. O objetivo desse vídeo será conversar a respeito dos números inteiros. Ele está dividido basicamente em 3 etapas. A primeira delas será a gente conversar sobre quais são os elementos que compõem o conjunto. Num segundo momento, identificar quais são as operações que existem dentro desse conjunto. E a última etapa será de pegar e identificar quais são as propriedades que essas operações possuem, ou seja, quais são as propriedades que essas operações atendem. Falando sobre os elementos que compõem o conjunto dos números inteiros, o que a gente sabe? Sabemos que os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que esses elementos, eles compõem o conjunto dos números naturais. Se você não assistiu o vídeo em que a gente conversou sobre os números naturais, depois que terminar esse aqui, dá uma corridinha lá e assiste. Pois bem, quando a gente pensa no conjunto dos números naturais, a gente está falando de um conjunto que ele está completamente associado ao processo de contagem. Vamos pensar na seguinte possibilidade, na seguinte situação. Imagine que Joãozinho está sozinho em casa, encontra uma gaveta cheia de balas, 8 balas. Essa quantidade de balas que estão dentro da gaveta e que agora pertencem a Joãozinho, essa quantidade, esse valor, ele é um elemento do conjunto dos números naturais. Então, se eu disse que tinham 8 balas, 8 é um número natural. Agora, imagine que chega Paulinho e come 2 destas balas do Joãozinho. O que acontece? Para além deles brigarem. O que acontece? Paulinho, ele fica devendo essa quantidade de 2 balas. Então, 2 balas são o que Paulinho não tem, porque ele comeu, mas que ele vai precisar devolver para Joãozinho. Então, quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros, a gente está falando de um conjunto numérico em que agora essas quantidades devedoras, vamos pensar assim, de débito, elas também podem ser representadas. Ou seja, quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros, para além daqueles elementos que compõem o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, tem também os elementos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Da mesma maneira que a gente já conversou lá no conjunto dos números naturais, se eu quero dizer que um conjunto, que num determinado conjunto o 0 não está lá, a gente denota, então, esse conjunto, aqui no caso, já que os números inteiros, eu não mencionei, mas eles são denotados por essa letra Z maiúscula. Então, se eu quero falar que eu vou considerar todos os números inteiros, exceto o 0, então eu estou falando do conjunto Z estrela. Nesse conjunto Z estrela está todo mundo menos o 0. Existem outros 2 conjuntos que frequentemente aparecem nos exercícios por aí.
são os conjuntos dos números inteiros não positivos, ou seja, todo mundo que não é positivo. O 0, o -1, -2, -3, -4. E o conjunto dos números inteiros não negativos. Ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Ou seja, quando eu estou falando do conjunto dos números inteiros não negativos, que é esse Z mais ali, eu estou falando basicamente do conjunto dos números naturais, ok? Vamos agora conversar a respeito das operações que existem dentro do conjunto dos números inteiros. Lembram que a gente quer saber quais são as operações. Quais são nossas possibilidades de operações? Soma, subtração, produto e divisão. Vamos aqui, como exemplo mesmo, como ilustração, escolher pares de elementos inteiros e vamos checar se a soma, por exemplo, de dois inteiros pertence ou não ao conjunto. Então, vamos ver o seguinte. Aqui. Dois números inteiros quaisquer. 2 e -3. Se eu pegar e... Aqui, então vou colocar assim, ó, -3 entre parênteses, só para a gente não confundir. Então, esse sinal negativo é porque eu estou falando desse elemento negativo, que é um débito, lembra? Então, eu estou somando o 2 com o 3 negativo. Isso, da nossa experiência, resulta em -1. -1 é um elemento que pertence aos números inteiros. Vamos pegar outros dois. -4 e -1. 4 negativo. Aqui eu só vou apagar e vou reescrever para vocês não ficarem com dúvida. Eu peguei e coloquei aqui uma anotação que não ajuda. Aqui, -4 somado, né, de -1. -4 somado de -1, -5. 7 somado de 2, 9. 9 é um número inteiro. Então, a soma de dois inteiros, um número inteiro. Agora vamos fazer alguns exemplos para a gente tentar identificar se a subtração de dois inteiros também é um inteiro. Então, percebam que o que a gente está fazendo aqui não é uma demonstração, é simplesmente a gente tentar inferir quais são as operações que existem aqui dentro, ok? É um processo simples de vamos pegar alguns exemplos para ver o que a gente pode chutar, tá? Então, eu chutaria que sim, a soma ela é uma operação que existe nos inteiros. Vamos pensar sobre subtração. Tenho o elemento 7 e tenho o elemento 5, dois números inteiros. Se eu fizer a subtração entre eles, resulta em 2, que é um inteiro. Ótimo. Agora eu vou pegar esses dois elementos, só que na ordem contrária. Eu tenho 5 e tenho 7. Se eu fizer a subtração entre eles, vai dar -2, que também é um inteiro. Bem, dado que a gente está pensando em parzinhos de números, ou esses elementos são iguais, ou um é maior que o outro. Então, eu testei na primeira casa um número maior do que o segundo, e no momento seguinte, eu testei que o primeiro fosse menor do que o segundo. Então, as respostas foram números inteiros. Então, isso significa que a soma de dois inteiros é um inteiro. A gente está dizendo, então, aqui
que a subtração de dois inteiros seria também um inteiro. Vamos pensar a respeito da multiplicação. Tenho dois inteiros, 2 e 3, vou lá e multiplico 6. 6 é um número inteiro. Se eu pego 2 positivo e multiplico por 3 negativo, a resposta, 6 negativo. 6 negativo é um inteiro. Agora, vamos imaginar que eu pego 2 negativo e multiplico por 3 negativo. Da nossa experiência, a gente sabe que isso resulta em 6, que também é um inteiro. Então, o que a gente tem até o momento? Temos que a soma de dois inteiros é um inteiro, que a subtração de dois inteiros é um inteiro e que o produto de dois inteiros é um inteiro. Vamos ver em relação à divisão. Vou pegar o inteiro 4 e vou dividir pelo inteiro 2. Isso resulta em 2, que é um inteiro. Ótimo. Agora, eu vou pegar o inteiro 5 e vou dividir pelo inteiro 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Opa, 2,5, esse número decimal aqui, 2,5 não é um inteiro. Então, significa que a divisão entre dois inteiros nem sempre é um número inteiro. Então, quando a gente pensa nos números inteiros, o que a gente tem? A gente tem que as operações que pertencem a esse conjunto são soma, subtração, que a gente viu aqui os exemplos, produto e só, né? Por quê? Porque a divisão, a gente viu que a divisão de dois inteiros não necessariamente ela é um inteiro. Então, essas aqui são as operações. Uma vez que a gente sabe quais são as operações que são válidas aqui, agora a gente vai conversar sobre a última etapa, ou seja, para essas operações, quais são as propriedades que elas devem obedecer. Então, os inteiros a gente tem ali e a gente vai falar sobre as propriedades. Bem, nesse sentido das propriedades, existe uma propriedade que ela é muito importante para os números inteiros, que ela diz o seguinte: qualquer que seja o número inteiro que eu considere, com certeza existe um único, e daí aqui eu vou ler com vocês o que está escrito nessa sentença. Esse símbolo aqui, esse A de ponta cabeça, é para todo A pertencente ao conjunto dos números inteiros, ou qualquer que seja o A pertencente ao conjunto dos números inteiros. Existe um único. O sinalzinho, o sinalzinho de ponto de exclamação, ele significa que é um único. Então, existe um único menos A pertencente ao conjunto tal que, aqui ó, é a abreviatura de tal que a soma desse elemento A mais o seu oposto resulta no elemento neutro da soma, ou seja, resulta em A. Resulta em zero. Então, para qualquer A pertencente ao conjunto dos números inteiros, existe um único menos A pertencente ao conjunto, tal que A mais menos A é igual a zero. Esse menos A aqui, ele recebe um nome
especial. A gente chama ele de elemento oposto. Então percebe que se essa propriedade que eu acabei de anunciar para vocês, se essa propriedade aqui, ela é válida, se para qualquer A que eu pegue, para qualquer A inteiro que eu pegue, existe um menos A pertencente ao conjunto, tal que a soma de A com menos A dá zero, então eu posso repensar a forma de definir essa subtração. Ou seja, percebam que lá da nossa experiência do ensino médio, a gente tinha que mais com menos era menos. Ou seja, que isso aqui é o mesmo que A menos A, que é zero, não é? Então, percebam que o que está escrito aqui, como sendo elemento, como fazendo parte do elemento oposto, da definição de elemento oposto da propriedade, está dizendo que a soma de um número mais o seu oposto, o menos A é o elemento oposto, que a soma de um número mais seu oposto é zero. E se mais com menos é menos, então é porque A menos A é zero. Isso aqui é o que a gente chama de subtração. Perceba que esse elemento oposto aqui, ele nos dá a oportunidade de repensarmos a subtração. Repensarmos a subtração de que maneira? Repensarmos a subtração no formato de uma soma. Então, o que é a subtração de A menos B? O que é a operação A menos B? É A somado do oposto de B. Por que isso é importante? Porque se eu posso olhar a subtração como uma soma, então significa que, na verdade, o que a gente tem são duas operações. Ainda para o conjunto dos números inteiros, o que a gente tem são duas operações. A operação soma e a operação produto. Por quê? Porque, na verdade, eu não preciso pensar em subtração. Quando eu penso que A menos B é o mesmo que A somado com o oposto de B, é porque a subtração ela é, no fundo, uma soma. Então, quando a gente pensa quais são as operações que existem para o conjunto dos números inteiros, no fundo, continua sendo apenas duas, soma e produto. O que difere, então, esse conjunto dos números inteiros do conjunto dos números naturais? O que difere são as propriedades, porque lá no conjunto dos números naturais, o que a gente tinha? Que a associatividade era válida, que a comutatividade era válida, que existia elemento neutro tanto para a soma, para a operação soma, quanto para a operação produto, que a distributividade existia, mas lá não existia o elemento oposto, ao contrário do que temos agora. Então, quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros, nós temos elementos distintos do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, eles possuíam infinitos elementos. O conjunto dos números inteiros, naturalmente, possui infinitos elementos. Da mesma maneira com que o conjunto dos números naturais possuíam só duas operações, soma e produto, aqui também. Agora, existe uma diferença muito importante entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. É que, quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros, vale essa propriedade aqui. Vale a existência de um elemento oposto. A gente tem que, qualquer que seja o elemento do conjunto, com certeza existe um único oposto a ele que também está no conjunto. Então, se eu penso no 1, com certeza o menos 1 também é um inteiro. Se o 2 é um inteiro, então o menos 2 é um inteiro.
Se eu penso no menos 3 como sendo um inteiro, então é porque o menos 3, que é 3, também é um inteiro. Então, percebam que o que difere o conjunto dos números naturais do conjunto dos números inteiros é essa propriedade aqui, a propriedade do elemento oposto. Então, se você curtiu esse vídeo, achou importante, é necessário para os teus estudos, curte ele. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E, por favor, compartilhe desse assunto para todos aqueles colegas que você sabe que estão com dúvida e dificuldades nessa parte. Um abraço e até a próxima aula!